Apesar de tudo que está acontecendo na economia brasileira e o aumento no custo do crédito, dado pela diminuição nos recursos disponíveis nas cadernetas de poupança e pela taxa Selic, que permanece no patamar muito elevado, as perspectivas para o mercado imobiliário no ano que vem são positivas. Pelo menos foi isso que mostrou a pesquisa FIPE-ZAP do terceiro trimestre de 2024. E nesse vídeo eu vou detalhar todas as informações desse relatório. E se você pretende adquirir um imóvel ou investir de alguma forma no mercado imobiliário nos próximos meses ou nos próximos anos, é essencial que você fique comigo até o final deste vídeo. Este daqui é o relatório da pesquisa Raio-X FIPE-ZAP de 2024, terceiro trimestre, que tem para a gente a análise do perfil da demanda por imóveis em todo o Brasil. Aqui está o sumário dos principais aspectos que envolvem a pesquisa. Eu vou deixar o link para esse relatório no primeiro comentário desse vídeo. Mas vamos partir aqui para a parte que é mais importante para a gente, que é a análise propriamente dita. Então, essa aqui é o tamanho da amostra, que está abaixo da média que nós temos aqui, mas ainda assim consegue trazer para a gente uma análise. Inclusive, o pessoal da FIPE pode aumentar essa amostra aqui para trazer dados até um pouco mais robustos para as próximas pesquisas, né? Uma sugestão, se você conhece alguém que trabalha lá, leva essa sugestão para eles lá. Aqui tem um perfil sociodemográfico, público masculino e feminino, e seguindo aqui nós temos que a idade média dos respondentes dessa pesquisa foi de 53 anos. E muitas pessoas vão se questionar aqui sobre a realidade dessa pesquisa em termos da população. Porque a idade média da população brasileira hoje é de 35 anos. Mas se você pensar que as pessoas que estão abaixo dessa idade muitas vezes não têm condições, ainda não têm renda suficiente para adquirir um imóvel, é muito factível que a idade aqui seja 53 anos, porque é uma grande fatia das pessoas que querem comprar o imóvel, são pessoas que querem investir no mercado imobiliário e que sabem, né, do potencial que esse mercado tem para o longo prazo, né, com pessoas que são menos imediatistas e que sabem esperar pelo resultado de um bom investimento. Mas aqui para frente nós temos a renda dessas pessoas, né, então vocês vão observar que 61% está aqui até 10 mil reais por mês de salário. E a gente tem um percentual que está de 10 a 15 mil e acima de 15 mil, que também é um percentual significativo. Mas aqui o que é importante destacar é qual que é o foco dos imóveis dessas pessoas aqui, tendo em vista essa renda. Uma pessoa que tem renda de 10 mil reais, ela consegue financiar um imóvel de aproximadamente 380 mil reais. Já uma pessoa que está aqui no meio, com uma renda de 8 mil reais, ela se enquadra na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Então nós temos que grande parte das pessoas que responderam essa pesquisa, pelo menos nesse quesito de renda, se enquadram no Minha Casa Minha Vida, que financia imóveis de até 350 mil reais. Seguindo aqui, nós temos os grupos, pessoas que já compraram imóveis nos últimos 12 meses, pessoas que têm imóvel há mais de 12 meses, e também nós temos os compradores em potencial, que é a grande maioria das pessoas que responderam à pesquisa, 42%, e é o foco da nossa análise, porque a gente quer saber o que vai acontecer lá na frente. Não quer dizer que as informações que nós temos aqui não sejam importantes, mas o mais relevante para a gente é o que vem no futuro próximo. E aqui nós temos esses grupos divididos por gênero e por faixa etária também. Seguindo, grupos por renda, por exemplo, dos que compraram imóveis nos últimos 12 meses, mais da metade está aqui com renda acima de 10 mil, né? E sendo que uma parcela significativa tem renda acima de 15 mil reais. Então o que essas pessoas sabem do mercado? O que será que eles estão vendo que outras pessoas não estão? E dos compradores em potencial, né, a maior parcela que nós temos são essas pessoas aqui com renda de 5 a 10 mil reais. Seguindo, vamos aqui para o perfil dos compradores nos últimos 12 meses, que são aqueles 12% que nós mostramos lá anteriormente. Então, o tipo de imóvel que foi adquirido, 70% foi um imóvel usado. E o que isso daqui nos mostra? Que, apesar do imóvel novo, ele tem uma facilidade maior para quem não tem o valor da entrada, né? Você
possibilita que você financie a parte da entrada que você não tem, aqueles 20, 30%, dependendo da linha de crédito que você escolher. Por outro lado, ele é mais caro. Os imóveis novos, né, principalmente se você compra ele, acabou de construir ou em fase final de construção, ele tende a ter um metro quadrado um pouco mais caro do que alguns imóveis usados. Agora, cabe a você também aprender a enxergar as oportunidades que esse tipo de imóvel tem, principalmente quando o empreendimento, por exemplo, um prédio, é entregue. Muitas pessoas acabam tendo problemas para financiar e acabam, ou às vezes, acabam se enforcando de alguma forma e precisam vender esses imóveis rapidamente. É aí que você consegue boas oportunidades. Foi exatamente o que aconteceu com um cliente meu de consultoria. Recentemente, ele adquiriu um imóvel ali na região do Ibirapuera, em São Paulo, né, do Parque do Ibirapuera, um imóvel muito bom, muito bem localizado, por um preço muito abaixo do que está sendo praticado naquele mercado. Então, sempre existem oportunidades. Cabe a você aprender a enxergar. E uma das formas de você ficar por dentro dessas oportunidades e saber o que está acontecendo no mercado imobiliário é seguindo esse canal aqui e também, é claro, né, dando uma força, deixando sua curtida nesse vídeo para que a gente continue crescendo e cada vez trazendo mais conteúdo sobre o mercado imobiliário para você. E nos próximas semanas a gente vai estar fazendo uma série de vídeos que vão trazer perspectivas acerca do mercado imobiliário para o ano que vem e para os anos seguintes também. Agora, do outro lado, nós temos os imóveis usados, que embora tenham valores mais acessíveis, estão cada vez mais difíceis de serem financiados pela Caixa Econômica Federal, tendo em vista o endurecimento nas regras que eu falei nos vídeos que estão aparecendo aqui em cima no card. Agora vamos ver aqui qual que é o objetivo do imóvel que essas pessoas estão adquirindo. E a grande maioria ainda é para moradia, mas nós temos uma parcela significativa aqui de pessoas que estão adquirindo para investir. E destes investidores, a grande maioria investe para obter renda com aluguel. E aqui vai uma dica muito importante para quem pretende investir em imóvel. Quando você compra um imóvel só para esperar a valorização dele, precisa algo grande ou muito representativo na localização daquele imóvel acontecer, como por exemplo a construção de uma estação de metrô, um shopping center ou de alguma forma aquela área estar se transformando. Porque se não for por esse motivo, o mais relevante é você alugar este imóvel enquanto você espera a valorização. Porque quando a gente não tem um evento desse tipo acontecendo, a valorização era um pouco mais lenta. E você consegue complementar a valorização e fazer até mesmo uma renda adicional, pagar as prestações, se você tiver financiado este imóvel, ao longo do período de valorização desse imóvel, que muitas vezes pode demorar até alguns anos. Mas esse é o meu ponto de vista. E eu queria saber do seu lado aí, o que você acha, né, que comprar um imóvel, deixar alugado é melhor ou comprar pela valorização pode te trazer uma renda maior? Me diz aqui nos comentários desse vídeo. Seguindo aqui no nosso relatório, vamos para o perfil dos compradores em potencial, que são aqueles mais relevantes para nós. Então, nós tivemos uma intenção de compra de 42%, que é a maior desde lá de 2022, que estava 44% no último trimestre, e nós temos aqui o tipo de imóvel pretendido. Então, muitas pessoas aqui são indiferentes, temos um percentual significativo de imóveis usados e um percentual menor de imóveis novos. E isso daqui reforça o que eu acabei de falar para você, de que as pessoas preferem imóveis usados, porque as oportunidades, né, em maior volume estão nesse tipo de imóvel. Mas aí vai ter um monte de pessoas que vão falar, mas está cada vez mais difícil financiar um imóvel usado, a Caixa está muito difícil, porque você está focando somente na Caixa Econômica Federal. Todos os grandes bancos do Brasil têm linhas de crédito com taxas de juros atrativas para financiamento de imóvel novo ou usado. E principalmente, você ter um relacionamento com o banco pode ser um fator preponderante para que você tenha uma taxa de juros mais baixa. Até mesmo na Caixa. Quando você tem um relacionamento, você pode conseguir um desconto de até 0,7%
na sua taxa, né, na taxa nominal ou no custo do seu financiamento. Então, abre o seu horizonte aí e enxergue as oportunidades que estão ao seu redor. E aqui, objetivo do imóvel pretendido, né? Grande maioria ainda é moradia, e temos uma parcela menor de investimento, e quem quer investir, a grande maioria sabe que a renda de aluguel é bastante atrativa, principalmente quando você olha no longo prazo. Obviamente, quando você investe no imóvel para aluguel, você também precisa olhar para a valorização dele. Não é algo isolado. Eu vou comprar um imóvel só para alocar ou vou comprar um imóvel só para vender depois. Então, tudo isso aqui anda junto. Mais um pouco à frente, nós temos aqui as pessoas que já adquiriram imóvel há mais de 12 meses, né, que foi um percentual menor aqui, 20%. Aqui nós já temos um percentual menor de pessoas que compraram para locação. Isso eu acredito que seja muito porque ela aconteceu na pandemia. Como a gente teve um estouro muito grande nos preços, principalmente depois de 2021, muitas pessoas acabaram indo nesse ritmo aí de esperar uma valorização. E muitas delas tiveram bons retornos, né? Você pode observar, daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico que mostra muito claramente como que a gente está em relação a preços dos imóveis. Vamos lá, o perfil dos investidores. Em todos os casos, né, a gente tem aqui o aluguel como principal tipo de investimento. Seguindo aqui, nós temos os grupos, né, feminino, masculino, faixa etária, né, grande maioria pessoas acima de 50 anos, pessoas que estão pensando aqui já na sua aposentadoria, né, pessoas que, novamente, conhecem o potencial do mercado imobiliário. E aqui nós temos pessoas com renda maior, que representam um percentual interessante. E aqui vale um parênteses para a gente falar da questão da faixa etária. Porque hoje em dia não faz muito sentido falar sobre investimento imobiliário para pessoas que são muito jovens. Porque, primeiro, falta renda para eles. E segundo, sobram pessoas vendendo o sonho de ficar rico muito rápido. Investir em imóveis não é desta forma, mas ao mesmo tempo garante que você tenha tranquilidade no longo prazo. E tem uma conversa muito interessante e conhecida no mercado financeiro entre duas das pessoas mais ricas do planeta. Uma delas é o Jeff Bezos, fundador da Amazon, e o segundo é o Warren Buffett, o maior investidor dos Estados Unidos. E a conversa é mais ou menos a seguinte: o Bezos pergunta para o Buffett por que as pessoas não seguem a sua metodologia de investimento, tendo em vista que ela é tão simples. Ele simplesmente responde porque as pessoas não querem ficar ricas devagar. Porque o Buffett faz o seguinte: ele compra empresas sólidas, que a gente pode relacionar com bons imóveis bem localizados, e segura esses investimentos por longos períodos, até que seja a hora de vendê-lo. Que eu, trazendo para o mercado imobiliário, coloco como você locar um imóvel até que ele atinja o seu potencial máximo de valorização. Então, reflita sobre isso que eu estou falando e sobre essa reflexão de uma das pessoas mais ricas do mundo, se faz sentido tudo isso. E se você quiser concordar ou discordar comigo, manda aqui também nos comentários. Então aqui nós temos investidores entre compradores, né, 45%, e aqui nós temos que 69% está comprando para aluguel. E olha aqui, ao longo dos anos, a percepção de que o aluguel é uma melhor opção para investimentos de longo prazo está crescendo. Lógico, teve uma diminuição aqui em 2022, né, principalmente por conta da inflação que nós tivemos na pandemia, então muitas pessoas acabaram aproveitando para revender os seus imóveis, mas é uma tendência que, na minha opinião, deve continuar. E aqui nós vamos falar sobre transações com desconto, né? Então, a gente tem que 67% das negociações ocorreram com algum tipo de desconto. E aqui ele está comparando o valor real de venda com o valor do anúncio, né? Nesse caso aqui da Zap Imóveis, mas isso acontece de uma maneira geral e esse dado é muito relevante, porque tente sempre negociar o preço que está lá naquele anúncio, né? Se o imóvel está por 300, muitas vezes aquilo é baseado no sentimento da pessoa, mas muitas pessoas às vezes precisam do dinheiro e acabam dando bons descontos. Mas, em média, qual que foi esse desconto?
Aqui a gente tem que foi 11%. 11% é a média, mas vai ter imóvel que foi negociado com 20%, 30% de desconto e vai ter imóvel, né, que foi negociado com um percentual muito menor do que esse daqui. Destacando aqui que a gente está falando somente 11% daquelas que tiveram desconto. Se a gente pegar aquelas que não tiveram descontos, esse percentual aqui médio cai bastante. Mas vocês podem considerar esses 11% aqui como parâmetro de negociação para os próximos negócios que você vier a fazer, porque muitas vezes ele vai dar certo. E aqui, um ponto que eu gosto de destacar é que quem dá o preço por um imóvel é o mercado e não o dono dele. Então, não adianta você querer colocar 500 mil reais no imóvel que ninguém vai pagar. Então, ele não vale 500 mil. Né? Isso é o que você acha que ele vale. Então, você precisa fazer uma pesquisa, entender o mercado para saber o quanto realmente vale aquele imóvel. E aqui tem um dado muito importante, que é a percepção de preços. Entre aqueles que adquiriram imóveis, né, nós temos que 71% acreditam que os preços estão altos ou muito altos. E ainda assim, eles compraram imóveis, mesmo com preço alto. E você aí na sua cidade, como é que estão os preços? Preços estão bons? Estão muito altos? Diz para mim aqui nos comentários também. Seguindo aqui, vamos para a percepção de preço daqueles com intenção de adquirir um imóvel. Olha lá, 73% acha que está muito caro, mas ainda assim eles permanecem com a intenção de comprar. Embora essa percepção tenha diminuído um pouquinho aqui, mas bem pouco mesmo. E observe que ao longo dos anos, né, a grande maioria das pessoas sempre dizem que os preços estão altos e muito altos. E eu já vou falar sobre os impactos disso daqui para o mercado imobiliário e o que você pode esperar nos preços nos próximos anos. Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui, aqueles que já compraram imóvel há mais de 12 meses, né, ainda assim, muitos ainda acham que está caro, apesar de que o percentual é bem inferior àqueles que ainda não compraram ou os que compraram recentemente. E nesse gráfico aqui ele está agregando os anteriores, tá? Então vamos seguir aqui para a expectativa de preço no curto prazo. Daqueles que adquiriram imóveis recentemente, a maioria acredita que os preços ainda vão continuar subindo no próximo ano. E aqui vamos aos que pretendem adquirir, que são os compradores em potencial, que é o nosso foco. A maior parte deles pensa que vai aumentar ou permanecer igual, apesar de que o percentual é muito diferente do que a gente viu anteriormente, mas pouquíssimos acreditam que os preços irão diminuir, só 12%. E aí vamos seguir aqui para aqueles que já possuíam imóvel próprio há mais de 12 meses. Ó, somente 5% acredita que o preço vai diminuir, e aí a gente tem a maioria que acredita que vai permanecer igual ou aumentar. Então aqui nós temos a expectativa agregada para os próximos 12 meses, né, os preços nos próximos 12 meses, que é basicamente ano que vem, e ó, a gente está num dos maiores patamares de expectativa de aumento que nós tivemos nos últimos anos. E quando a gente olha para as pessoas que pretendem comprar e sabe que elas estão esperando aumento de preços, isso é claro que os preços vão subir, porque se elas já sabem que vai aumentar, elas estão muito mais predispostas a pagar um preço mais alto. E não é só isso, né? Tem vários fatores que influenciam nessa percepção de preços. E uma delas são as expectativas pela inflação, né, e taxas de juros no Brasil. E sobre isso eu vou falar em vídeos, né, nas próximas semanas. Vou fazer vários vídeos explicando tecnicamente por que os preços devem ou não continuar subindo no curto prazo, que eu considero 12 meses, no médio prazo 5 anos e no longo prazo, que é acima de 10 anos. E aqui nós temos a variação esperada nesses preços, né? Considerando que todos têm alguma variação positiva. Agora vamos olhar nesse gráfico que fica um pouco mais fácil, que ele é agregado. Observando aqui a média ponderada, a gente pode ver que o aumento que eles esperam é de 2,5%. Mas eu quero fazer uma análise com vocês do que a gente observou aqui entre 2015 e 2016. E esse é o gráfico que mostra a evolução nos preços dos imóveis nos últimos anos, desde lá de 2012 até agora em 2024, com o último dado de setembro. Essa é a visão de 2015 a 2016.
que mostra um pouquinho da realidade do que estava acontecendo aqui. Era esperado uma queda de 2,8% em 2015 e em 2016 de 0,5%. E a gente vem aqui olhando o pico que nós tivemos, 2015, até o mais baixo do valor dos índices aqui, que foi em fevereiro de 2016, uma queda de 0,3% apenas. Então mostra que essa expectativa foi muito maior do que foi a queda real. E a mesma coisa acontece quando a perspectiva é positiva, onde normalmente a média é muito menor do que o aumento real. Quando a gente olha de 2021 a 2024, por exemplo, o aumento médio foi na casa de 5 e 6% ao ano. E aqui a gente tinha essas perspectivas de 2,7, 2,8, 2,5, dependendo do período. Quando a gente olha no período mais longo, você vê que não tem quedas relevantes, só grandes aumentos. Então a gente veio num período muito grande de aumento, aí nós tivemos ali 2015, 2016, que começou uma crise no Brasil, que a gente passou por uma crise muito forte, mas logo lá em 2019 o valor começou a subir novamente. Então, lógico, que nem eu falei, se você olha numa perspectiva de curto prazo, você pode ver até uma pequena quedinha aqui em poucos meses. Mas se você olhar numa perspectiva de mais médio e longo prazo, ó, quem comprou aqui em 2015 teve que esperar até 2019, né, ou 2020 para começar a ver uma recuperação. Só que não quer dizer que ele não ganhou nada quando ele estava aqui. Né? Ele pode ter ganho bastante dinheiro com aluguel, que é uma das melhores formas de se investir no mercado imobiliário. Então vamos à expectativa de longo prazo. Ele faz a mesma análise aqui, ó, sempre com aumentos, poucas pessoas acreditando em queda, né, ou crescimento abaixo da inflação, né, que a gente está falando aqui, e olhando o agregado. A grande maioria acredita que vai ser de acordo ou acima da inflação. Então, reforçando mais uma vez, o aluguel é que vai te ajudar a ter aquele ganho superior, né, à inflação. Aqui você vai manter o seu patrimônio, ou seja, o imóvel vai manter o seu poder de compra. E o aluguel vai fazer com que você tenha um ganho real sobre o seu investimento. E aqui, ó, lógico, falando de 10 anos, né, longo prazo, como eu havia dito. E importante, quando a gente olha esse gráfico aqui, ou qualquer um outro dessa pesquisa, é entender que isso aqui é a visão de algumas centenas de pessoas. E a sua realidade pode ser muito diferente, desde que você saiba encontrar boas oportunidades, tenha paciência, né, encontre meios de economizar em todo o processo. Não só encontrar um imóvel com valor abaixo do mercado, que vai potencializar o seu ganho, mas também economizar em todo o processo de financiamento ou de compra do imóvel, na documentação desse imóvel, dos impostos que você tem que pagar sobre este imóvel. Tudo isso vai potencializar os seus ganhos. E para te ajudar em todo esse processo e fazer com que você faça uma aquisição segura, que você tenha um bom retorno e que você economize ao máximo em todo o processo de aquisição e financiamento do imóvel, nós criamos o curso Financiamento Independente. Lá você vai ter todas as ferramentas necessárias que vão te apoiar em todas as etapas do processo, desde o planejamento para garantir que você tenha a capacidade de pagar esse imóvel, passando pela análise do imóvel, né, todas as taxas que você vai ter que pagar e principalmente quais taxas você não deve pagar e o que você faz para se livrar delas. E, ao final, todo o processo burocrático que você precisa para formalizar a compra deste imóvel, inclusive com análises de contratos, com análises reais de vários aspectos que envolvem o financiamento imobiliário. Para conhecer mais sobre o financiamento independente, acesse o link que está no primeiro comentário desse vídeo. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, façam isso agora, deixem sua curtida e compartilhem esse vídeo para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.